Se eu soubesse o que estava prestes a acontecer naquela estrada deserta, talvez tivesse dado meia volta antes de colocar os pés lá. Mas agora, enquanto conto essa história, sei que é tarde demais. O que vi naquela noite ainda me assombra, e tenho certeza de que também vai te deixar pensando duas vezes antes de passar por certos lugares no Brasil. No final, você vai entender o porquê dessa estrada ser conhecida como a Rodovia das Lágrimas. Meu nome é Rafael, mas pode me chamar de Rafa. Sempre fui apaixonado por histórias de mistério e terror. Desde pequeno, adorava ouvir causos de assombrações que os mais velhos contavam lá na cidadezinha onde cresci. Então, quando soube da fama de uma rodovia esquecida no interior do Brasil, onde inúmeras pessoas desapareceram ao longo das décadas, senti que precisava investigar. Essa estrada, que muitos evitam mencionar pelo nome, corta um trecho isolado e sombrio do estado de Minas Gerais. Durante anos, ela foi palco de tragédias e mistérios que nunca foram completamente resolvidos. Foi aí que decidi: vou lá. Não só para descobrir o que há de verdade, mas também para tentar entender o que faz um lugar acumular tanta dor e sofrimento. Você já ouviu falar de lugares que parecem amaldiçoados? Essa estrada é um deles. Hoje vou compartilhar com você tudo o que descobri e vivi. E acredite, não é só o que se conta nas notícias. É muito pior. Tudo começou com as histórias que li na internet. Diversos relatos mencionavam mulheres desaparecidas entre os anos 1970 e 2010. Algumas eram estudantes, outras mães, outras trabalhadoras. O que todas tinham em comum? Todas desapareceram enquanto viajavam sozinhas pela rodovia. O apelido Rodovia das Lágrimas veio dessas histórias, lágrimas das famílias que nunca tiveram respostas. Lembro de uma em especial, a de uma jovem chamada Letícia, que sumiu em 1995. Ela estava voltando para casa depois de visitar os avós. Era um trajeto curto, mas ela nunca chegou. Só encontraram seu carro abandonado na beira da estrada. As portas estavam trancadas, mas a chave estava dentro do veículo. Nenhum sinal dela foi encontrado até hoje. Esse caso ficou na minha cabeça. Quem a levou? E por quê? Conforme mergulhava nas histórias, ficava mais claro que muitas vítimas eram mulheres indígenas ou de comunidades mais isoladas. As famílias afirmavam que a polícia não dava a devida atenção aos casos, alegando que eram fugas voluntárias. Mas todos sabiam que isso não fazia sentido. O problema era maior, mais profundo. Comecei a planejar minha ida. E enquanto fazia isso, uma pergunta me perseguia. Por que ninguém nunca conseguiu explicar esses desaparecimentos? Talvez eu não fosse o único curioso. Talvez houvesse algo, ou alguém, naquela rodovia que não queria ser encontrado. Era impossível ignorar a história de um homem que acabou ligado a alguns dos crimes mais cruéis daquela estrada. Ricardo Monteiro. Ele ficou conhecido como o Caçador da Rodovia, um apelido que dava calafrios em qualquer um. Ricardo foi condenado em 2014 por crimes terríveis. Ele atacava mulheres jovens, geralmente aquelas que pareciam vulneráveis ou estavam viajando sozinhas. O que ele fazia com as vítimas era tão brutal que até mesmo os policiais envolvidos na investigação evitavam dar detalhes à mídia. Mas sabe o que é mais estranho? Mesmo depois de sua prisão, os desaparecimentos continuaram. Isso me deixou com mais dúvidas do que respostas. Será que Ricardo agia sozinho? Ou será que havia mais gente envolvida? Talvez algo maior do que qualquer um poderia imaginar? Eu precisava entender melhor quem era Ricardo. Vasculhei arquivos antigos de jornais e relatos online. Ele era jovem, inteligente e até certo ponto encantador. Por fora parecia um cara normal, mas por dentro... Bom, ele escondia um lado sombrio. O tipo de pessoa que ninguém suspeitaria, mas que causava terror por onde passava. O que me dava arrepios era o fato de que nem todos os desaparecimentos podiam ser ligados a ele. Muitas vezes, não havia evidências, pistas ou qualquer coisa que apontasse para Ricardo. Algumas vítimas simplesmente desapareciam, como se tivessem sido engolidas pela terra. Era como se a estrada tivesse um apetite próprio, alimentando-se das almas daqueles que ousavam atravessá-la.
Depois de semanas pesquisando, eu não conseguia mais ignorar a sensação de que precisava ir até lá. Sim, eu sabia dos riscos, mas a curiosidade e a vontade de entender o que fazia essa estrada tão temida eram maiores. Peguei meu carro, ajustei o GPS e, no início de uma tarde nublada, parti rumo à rodovia que parecia esperar por mim. Quando cheguei ao trecho mais isolado, tudo parecia diferente. Não era só o silêncio, era algo mais profundo. As árvores pareciam sufocar a estrada como se estivessem tentando escondê-la do mundo. E de repente minha coragem começou a vacilar. Foi aí que decidi gravar tudo. Liguei a câmera do celular, ajustei a luz e comecei a filmar. Enquanto dirigia, contei um pouco sobre as histórias que havia pesquisado e o porquê de estar ali. Inclusive, aproveitei aquele momento para pedir que quem estivesse assistindo se inscrevesse no canal e curtisse o vídeo. Afinal, histórias como essas merecem ser compartilhadas não só para entreter, mas também para alertar outras pessoas. Alguns quilômetros depois, comecei a sentir algo estranho, uma sensação de que não estava sozinho. O retrovisor parecia me pregar peças. Por um momento, juro que vi algo, ou alguém, no banco de trás. Parei o carro no acostamento, virei para olhar, mas não havia nada ali. Só o vazio. Eu ri, tentando aliviar a tensão, mas a sensação não passou. Continuei dirigindo, mas cada quilômetro parecia mais longo que o anterior. E então, bem no meio da estrada, algo me fez parar. Era uma mulher, de pé, acenando. Ela não parecia desesperada, mas havia algo nela que me deixou desconfortável. Parei o carro, abaixei o vidro e perguntei se ela precisava de ajuda. Ela não respondeu. Só ficou ali, me olhando, com um sorriso que não fazia sentido. Eu hesitei, mas antes que pudesse reagir, ela simplesmente desapareceu. Não correu, não se escondeu. Sumiu. Depois do que aconteceu com aquela mulher, ou seja lá o que ela fosse, algo dentro de mim mudou. Não era só medo. Era como se aquela estrada tivesse me marcado. Eu não conseguia mais ignorar a sensação de estar sendo observado. Era como se a própria rodovia estivesse viva, sussurrando histórias que eu não queria ouvir. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim precisava entender. Precisava ver até onde isso iria. Continuei dirigindo. Os minutos pareciam horas, e cada sombra parecia carregar um segredo. Foi quando meu farol iluminou algo mais adiante. Um carro abandonado no acostamento. O veículo estava coberto de poeira, com os vidros sujos, como se estivesse ali há semanas. O motor estava desligado, mas a porta do motorista estava entreaberta. Estacionei meu carro a alguns metros de distância e desci para investigar. A aproximação foi lenta. Minhas mãos tremiam, e eu não conseguia afastar o pensamento de que talvez estivesse prestes a encontrar algo que preferia não ver. Quando cheguei ao carro, percebi que havia um colar pendurado no retrovisor. Era simples, mas parecia familiar. Era o tipo de coisa que você vê e sente que já pertenceu a alguém importante. Algo dentro de mim dizia que aquele colar pertencia a uma das mulheres desaparecidas. Olhei para os bancos. Nada. Nenhum sinal de luta ou de quem poderia estar ali. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Meu coração disparou. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O vento parecia brincar comigo, carregando sons que pareciam vir de todos os lados. Mas eu sabia que não era só o vento. Eu não estava sozinho. Decidi voltar para o carro. O medo já era maior do que a curiosidade. Entrei no veículo, fechei as portas e respirei fundo. Liguei o motor e acelerei, sem olhar para trás. Mas, enquanto dirigia, comecei a ouvir algo estranho. Uma voz. Era quase um sussurro, vindo do banco de trás. Meu corpo congelou. Eu sabia que não deveria olhar, mas a curiosidade foi mais forte. Olhei pelo retrovisor. Havia uma mulher sentada ali, a mesma que eu tinha visto antes. Ela estava imóvel, com os olhos fixos em mim. Seu sorriso era sutil, mas carregava algo perturbador. Antes que eu pudesse reagir, ela disse algo que até hoje ecoa na minha mente. Você também será parte da estrada. Eu pisei no acelerador, tentando me afastar o mais rápido possível, mas era como se o carro não respondesse.
As árvores ao redor começaram a se mover, ou talvez fosse só a minha mente. O fato é que a estrada parecia me puxar, como se eu fosse parte dela agora. Finalmente, vi luzes à distância. Era o fim do trecho isolado. Quando passei pelo último quilômetro, a mulher desapareceu, e a sensação de opressão começou a aliviar. Parei em um posto de gasolina logo depois, incapaz de continuar. O frentista me olhou com preocupação e perguntou se eu estava bem. Eu não sabia o que responder. Ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. Hoje, enquanto conto essa história, tenho certeza de que a Rodovia das Lágrimas não é só um lugar de tragédias humanas. Há algo mais ali. Algo que vai além da compreensão. Algumas histórias nunca terão respostas, e talvez essa seja uma delas. Mas, se eu puder dar um conselho, é este. Se um dia você estiver naquela estrada e vir alguém acenando, não pare. Se você acha que histórias de caminhões fantasmas são só invenção de filme, prepare-se, porque o que vou contar aconteceu de verdade. O som de gritos ainda ecoa na minha memória, e mesmo depois de tudo, passo longe daquele lugar. Alguns dizem que são almas presas no passado, outros acham que é coisa da nossa cabeça, mas naquela noite, o terror foi real. Oi, eu sou Bruno. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Sou só um cara comum que gosta de explorar lugares diferentes e viver experiências. Mas hoje não vou falar de uma aventura qualquer. Quero compartilhar com você uma história que me marcou profundamente. Um relato de arrepiar a espinha. Isso aconteceu há alguns meses numa cidadezinha do interior do Paraná. Eu estava voltando para casa com a minha namorada, Camila, depois de um jantar na casa de amigos. Moramos em um lugar bem peculiar, uma antiga estação de trem desativada há décadas. A casa é cheia de história, mas confesso que o clima de abandono dá um toque meio sombrio. Era por volta das 23 horas, e a noite estava especialmente silenciosa. O céu, sem lua, era coberto por nuvens pesadas. O único som era o ranger das folhas no vento. Enquanto andávamos pela estrada de terra que levava até a estação, eu estava distraído, pensando no trabalho, quando ouvi o som pela primeira vez. Um barulho distante, como o ronco de um motor pesado. Não dei muita bola achando que fosse algum trator ou caminhão da região. Mas o som começou a ficar mais forte. Parecia um caminhão enorme se aproximando, mas o mais estranho é que não havia luzes, nem faróis, nada. Você tá ouvindo isso? Perguntei, tentando parecer calmo. Camila segurou minha mão, os olhos arregalados. Sim, parece um caminhão, mas cadê ele? Foi aí que veio o mais assustador. Junto ao som do motor, começaram a surgir gritos. Não era só um grito, eram vários. Homens, mulheres, crianças. Gritos de desespero, como se alguém estivesse em pânico. O barulho ficou tão alto que parecia que o caminhão estava bem atrás de nós. Mas, ao olhar para trás, não havia absolutamente nada. Nada além da estrada deserta. Ficamos ali, congelados por alguns segundos, ouvindo aqueles gritos que pareciam cortar a alma. Eu olhava para os lados, tentando entender o que estava acontecendo, mas a estrada estava vazia, e a escuridão parecia engolir tudo ao nosso redor. Bruno, vamos sair daqui. Agora, Camila disse, a voz trêmula. Eu concordei, mas algo dentro de mim queria entender o que era aquilo. Afinal, como um som tão alto podia vir do nada? E aqueles gritos? Nunca ouvi nada parecido. Parecia dor misturada com desespero, como se as pessoas estivessem presas. Andamos mais rápido, quase correndo, mas o som continuava seguindo a gente. Era como se estivéssemos cercados. Por um momento, pensei que talvez estivéssemos imaginando coisas, mas então Camila tropeçou e caiu no chão. Você tá bem? Perguntei, ajudando-a a levantar. Sim, mas a gente precisa chegar logo em casa. Isso não é normal, ela respondeu com a respiração ofegante. O som parou tão de repente quanto começou. O silêncio foi quase ensurdecedor. Ficamos ali parados, olhando um para o outro, tentando entender.
A única coisa que ouvíamos agora era o som do vento, como se nada tivesse acontecido. Chegamos em casa em menos de 5 minutos, mas a sensação de que algo nos seguia não foi embora. Eu estava suando frio, mesmo com o ar gelado da noite. Camila se trancou no quarto e eu fiquei na sala, olhando pela janela. O que foi aquilo? Não era só o som de um caminhão. Tinha algo mais, algo que não fazia sentido. Depois daquela noite, dormir se tornou um desafio. Camila estava visivelmente abalada e mal falou comigo no dia seguinte. Já eu não conseguia tirar aqueles gritos da cabeça. Precisava entender o que tinha acontecido. Então fiz o que qualquer curioso faria. Fui pesquisar. Comecei com uma busca simples na internet sobre acidentes na região. Algo me dizia que aquilo não era uma coincidência. Após algumas horas de leitura e cliques em notícias antigas, finalmente encontrei algo que gelou minha espinha. Décadas atrás, na mesma estrada onde ouvimos o som, houve um acidente terrível. Um caminhão superlotado de trabalhadores boias frias perdeu o controle e capotou em uma curva fechada. Não foi um acidente comum. As condições do caminhão eram péssimas e as estradas estavam molhadas por causa de uma chuva forte. O veículo despencou de uma ribanceira e pegou fogo. Muitos não conseguiram escapar. A notícia descrevia que gritos de desespero podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. Aquele relato parecia assombrar as palavras na tela. Eu não conseguia parar de ler, mesmo com a garganta seca e a mente tentando encontrar uma explicação lógica. Liguei para Camila, que estava na cozinha, e contei o que tinha descoberto. Bruno, isso é sério? Você acha que o que ouvimos tem a ver com isso? Eu não sei, Camila, mas é estranho demais para ser só coincidência. E se, sei lá, for alguma coisa que ficou presa aqui? Ela me olhou com os olhos arregalados, mas não disse nada. Era como se estivesse tentando processar aquilo. No fundo, eu sabia que essa explicação não iria nos ajudar a dormir melhor, mas pelo menos fazia sentido. O problema era, por que isso estava acontecendo agora? E por que com a gente? Depois de muita insistência, Camila concordou em passar pela estrada novamente. Não que ela quisesse, mas acho que no fundo estava tão curiosa quanto eu. Decidimos que iríamos à noite, no mesmo horário em que ouvimos os sons. Queríamos entender o que realmente estava acontecendo. A noite estava ainda mais densa. Uma névoa espessa cobria a estrada, dificultando nossa visão. Eu segurava a lanterna com força, enquanto Camila andava ao meu lado, visivelmente tensa. Se ouvirmos de novo, a gente corre. Promete, Bruno? Ela disse, segurando meu braço. Prometo. Mas se der para ver alguma coisa, a gente tenta gravar. Pode ser a única prova que temos. E foi assim que começamos a caminhada. O silêncio parecia ainda mais opressor naquela noite, como se tudo ao nosso redor estivesse esperando algo acontecer. De repente, o som voltou. Primeiro, o ronco distante de um motor. Depois, os gritos. Era exatamente como antes, mas desta vez, parecia ainda mais próximo. Bruno, vamos embora. Camila gritou, mas eu permaneci imóvel. Minha curiosidade me segurava no lugar. Peguei o celular e comecei a gravar. Foi aí que, no meio da névoa, uma luz apareceu. Era fraca, mas inconfundível. Parecia o farol de um caminhão. Tá gravando isso? Camila perguntou, tentando não entrar em pânico. Sim, mas tá sumindo, respondi. E de fato a luz desapareceu tão rápido quanto apareceu. Enquanto tentávamos entender o que havíamos presenciado, um pensamento cruzou minha mente. Se outras pessoas já passaram por isso, a gente precisa compartilhar. Quem sabe mais gente tenha histórias assim. E se você está gostando dessa história, aproveita e se inscreve no canal, porque vou contar muito mais coisas assim por aqui. Camila me olhou como se eu fosse louco, mas no fundo, sabia que era uma boa ideia. Precisávamos compartilhar aquilo. Era impossível ignorar o que estava acontecendo. Camila e eu decidimos voltar uma última vez. Desta vez, preparados. Levamos uma câmera de qualidade, lanternas potentes e, sinceramente, muita coragem. Se aquilo fosse real, precisávamos de provas. A noite estava fria e a névoa parecia ainda mais espessa do que na vez anterior.
Cada passo parecia carregar um peso estranho, como se o próprio chão quisesse nos impedir de continuar. O som do motor começou novamente, tão repentino que até o ar ao nosso redor pareceu mudar. Era mais forte desta vez, mais intenso, como se o caminhão estivesse mais perto. "Bruno, você tá vendo isso?" Camila perguntou, apontando para a estrada. No meio da névoa, uma silhueta começou a se formar. Era inconfundível, o contorno de um caminhão antigo, com faróis fracos iluminando a estrada. Mas o que realmente nos paralisou foram as janelas do veículo. Elas estavam cheias de rostos, homens, mulheres e crianças com expressões de puro desespero. Eu não consegui me mover. Camila segurou minha mão tão forte que parecia querer arrancá-la. O caminhão passou lentamente por nós, sem emitir som de pneus, sem levantar poeira. Era como se flutuasse, preso entre o mundo real e algum lugar muito pior. Os gritos ecoavam em todas as direções, e os rostos nas janelas pareciam nos observar, implorando por ajuda. De repente, o caminhão acelerou e desapareceu na névoa, deixando apenas o silêncio mais opressor que já experimentei. Camila começou a chorar, e eu, pela primeira vez na vida, não sabia o que dizer. Tudo o que sabíamos era que aquilo não era coisa da nossa imaginação. Era real. Depois daquela noite, nunca mais passamos por aquela estrada. O que vimos e ouvimos nos marcou profundamente. E até hoje, sinto que aqueles gritos ainda ecoam em algum lugar dentro de mim. Não sei se o que vivemos foi um tipo de manifestação espiritual ou apenas uma repetição eterna de um momento trágico preso no tempo. Quando compartilhamos nossa história em fóruns locais, ficamos surpresos com a quantidade de pessoas que relataram algo semelhante. Muitos ouviram os gritos, viram luzes, ou até mesmo o caminhão fantasma. Não estávamos sozinhos. Se eu aprendi algo com essa experiência, é que o passado não desaparece tão facilmente. Lugares carregados de dor e sofrimento parecem guardar fragmentos das pessoas que viveram ali, como se suas histórias não quisessem ser esquecidas. E você? Já viveu algo parecido? Se tiver coragem, deixe seu relato nos comentários. E claro, se quiser ouvir mais histórias como essa, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar. Se tem algo que aprendi na vida, é que algumas histórias a gente prefere deixar na estrada, mas outras simplesmente não deixam a gente em paz. E o que aconteceu comigo e meu amigo naquela noite de neblina, em uma serra isolada, foi algo que eu nunca consegui esquecer. Só de pensar sinto um arrepio percorrendo minha espinha. Mas vou te avisar, o desfecho dessa história não vai trazer respostas, apenas mais perguntas. E talvez, depois de ouvir o que eu vou contar, você pense 2 vezes antes de viajar por estradas desertas no meio da noite. Para começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Caio, e eu adoro aventuras, principalmente aquelas que envolvem pegar estrada e explorar novos lugares. Meu parceiro nessa história é o Davi, meu amigo de infância e também um viciado em surf como eu. Sempre que podíamos, jogávamos as pranchas no carro e partíamos em busca da onda perfeita. Era o que tínhamos feito naquele dia. Depois de horas na água, pegando altas ondas na Praia do Forte, no litoral norte da Bahia, estávamos exaustos e prontos para voltar para casa em Salvador. Só que a viagem de volta não seria nada comum. Já passava das 22 horas quando entramos na serra. Quem conhece a região sabe que as estradas por lá são sinuosas, cercadas por mata fechada, e à noite, envoltas em uma neblina tão densa que parece um cobertor. Para mim, o clima era perfeito, dava até um ar de mistério. Mas para o Davi, que sempre foi mais nervoso, era o tipo de cenário que ele detestava. Ele vivia dizendo que tinha uma coisa com lugares escuros e isolados, mas eu nunca levei isso a sério. Pelo menos não até aquela noite. Estávamos a uns 20 minutos dentro da serra, conversando sobre como o dia tinha sido incrível, quando vi algo no meio da estrada. Eu friei bruscamente e Davi quase bateu a cabeça no painel. Bem na nossa frente, uma mulher parada no acostamento.
Ela usava um vestido preto que parecia antigo e tinha longos cabelos loiros. Não dava para ver o rosto dela direito por causa da neblina, mas algo nela parecia errado. O que me deixou mais intrigado foi que parecia sair uma espécie de fumaça dela, como se o ar ao redor dela estivesse distorcido. Você viu isso? Perguntei, tentando manter a calma. Davi, com o olhar fixo na mulher, só conseguiu balbuciar. Cara, o que é isso? Decidimos seguir em frente mesmo com o coração disparado. Não fazíamos ideia de que aquele era só o começo. Enquanto dirigia, tentava afastar aquela imagem da minha cabeça. Davi estava inquieto no banco do passageiro, olhando constantemente pelo retrovisor. Ela não parecia humana, ele murmurou. Eu não sabia o que responder. Então decidi tentar mudar de assunto, mas o clima dentro do carro continuava pesado. Poucos quilômetros à frente, numa curva mais aberta, vimos algo que fez meu estômago revirar. A mesma mulher estava lá, agora no meio de uma rodovia mais movimentada. Ela parecia caminhar calmamente pelo asfalto, completamente alheia ao trânsito. Um caminhão se aproximava rapidamente, buzinando, mas ela nem sequer olhou. Foi quando ela deu um passo em direção à frente do caminhão. Eu pisei no freio mais uma vez e Davi gritou: "Ela vai ser atropelada." O caminhão deu uma freada tão brusca que quase virou. Os pneus chiaram alto, cortando o silêncio da serra. Mas o impacto nunca aconteceu. Quando olhamos novamente, a mulher havia desaparecido. Saímos do carro e corremos até o motorista do caminhão, que estava tremendo de medo. "Vocês viram isso? Ela estava bem aqui. Eu quase a matei", ele dizia, enquanto olhava ao redor como se procurasse por um corpo. Andamos pela área, olhamos nos barrancos, nos acostamentos, mas não havia sinal de nada, nenhuma pista de que alguém estivesse ali. Davi segurou meu braço com força. "Caio, a gente precisa sair daqui. Agora." Mas antes de entrar no carro, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se algo ou alguém estivesse nos observando. Eu queria ignorar, mas não conseguia. Olhei para o Davi e, pela primeira vez na vida, vi meu amigo realmente apavorado. Se você acha que isso foi estranho, te garanto que ainda não chegamos na parte mais sinistra. E se você já está envolvido nessa história, aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like. Vai que ajuda a gente a espantar o azar dessa noite, né? Eu e Davi voltamos para o carro em completo silêncio. O motorista do caminhão parecia tão abalado quanto nós e logo foi embora, deixando-nos sozinhos naquela rodovia deserta. Liguei o motor, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Davi ao meu lado parecia congelado, com os olhos fixos no para-brisa, como se esperasse que a mulher aparecesse a qualquer momento. "Caio, a gente não pode ignorar isso", ele disse de repente, quebrando o silêncio. "Isso não é normal. Eu sinto que tem algo maior acontecendo aqui." Confesso que, até aquele momento, estava tentando me convencer de que tudo não passava de uma coincidência macabra ou de algum truque dos nossos olhos por causa do cansaço e da neblina. Mas as palavras de Davi me atingiram como um soco. Ele nunca falava sobre essas coisas de forma tão séria. "Maior? Como assim?" perguntei, já temendo a resposta. Foi então que ele soltou uma verdade que me deixou ainda mais inquieto. "Eu nunca te contei, mas coisas assim sempre acontecem perto de mim. Desde criança eu vejo e sinto coisas que ninguém mais vê. Minha avó dizia que eu era sensitivo, mas eu sempre tentei ignorar. Só que nessa noite, eu não posso mais fingir que não é real." Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar aquilo. Meu amigo, o mesmo cara que ria de qualquer superstição e que sempre parecia o mais cético da turma, estava me dizendo que ele atraía situações paranormais. E o pior, ele dizia isso com a maior seriedade do mundo. Davi continuou: "Aquela mulher, ela não era humana. Eu senti. É como se ela quisesse que a gente visse. Como se ela estivesse nos levando a algum lugar ou tentando nos mostrar alguma coisa." "Você está dizendo que isso foi um tipo de sinal?" perguntei, mais nervoso do que curioso. Ele assentiu. "E eu sinto que não acabou. A gente precisa sair dessa estrada antes que algo pior aconteça." Concordei,
Mas no fundo eu sabia que, mesmo chegando em Salvador, não conseguiríamos deixar aquele evento para trás. Enquanto dirigia, Davi começou a falar de outras experiências sobrenaturais que tinha vivido. Ele contou sobre um homem que aparecia no quintal da sua casa à noite e desaparecia como fumaça, sobre vozes que o chamavam quando ele estava sozinho, e até sobre sonhos em que ele previa coisas ruins que depois realmente aconteciam. Cada história fazia minha pele arrepiar mais. Não era só pelo conteúdo, mas pela forma como ele narrava, com uma calma que só quem já tinha convivido com o inexplicável poderia ter. Foi então que Davi disse algo que me fez pisar fundo no acelerador. Eu acho que a gente ainda vai ver ela de novo. Finalmente chegamos em Salvador, mas o ar de alívio que esperávamos sentir nunca veio. A cidade, com suas luzes e movimentação, parecia não nos pertencer mais. Era como se tivéssemos atravessado uma linha invisível na estrada, e agora carregássemos algo conosco que não deveria estar ali. Davi ficou na minha casa naquela noite. Nenhum de nós tinha coragem de dormir sozinho. Decidimos contar a história para alguns amigos no dia seguinte, mas, como esperado, a maioria deles riu ou nos olhou como se fôssemos loucos. Tá na cara que vocês estavam cansados e viram coisa onde não tinha nada, disse um deles. Outro sugeriu que a neblina tinha distorcido nossa visão. Mas então, uma amiga do grupo, a Juliana, ficou séria e perguntou: vocês estavam passando pela Serra da Misericórdia? Eu e Davi nos entreolhamos. Sim, era exatamente ali. Juliana respirou fundo e começou a contar uma história que deixou a sala em completo silêncio. Segundo ela, há anos, naquela mesma serra, uma mulher havia morrido de forma trágica. O carro dela caiu em um penhasco após ela perder o controle em uma noite de neblina. Algumas pessoas diziam que ela estava fugindo de algo. Outras afirmavam que tinha sido um suicídio. Desde então, motoristas relataram avistá-la na estrada em noites de neblina. Mas ela nunca aparece sem motivo, disse Juliana quase como um sussurro. Geralmente é um aviso, uma espécie de alerta para quem cruza o caminho dela. A sala ficou tão quieta que dava para ouvir nossos corações batendo. Eu olhei para Davi, esperando que ele dissesse algo, mas ele parecia tão confuso quanto eu. O que aquilo queria dizer? Era um aviso para nós? Mas sobre o quê? Naquela noite, dormi mal. Tive pesadelos com a mulher de vestido preto e acordei com a sensação de que alguém estava me observando. Davi, no dia seguinte, disse que teve o mesmo sonho. A história termina aqui, mas as perguntas não. Até hoje, não sabemos o que exatamente aconteceu naquela estrada ou o que a mulher queria nos dizer. Só sabemos que algo mudou em nós. E toda vez que vejo uma estrada deserta coberta por neblina, sinto aquele mesmo arrepio percorrendo meu corpo. Se você chegou até aqui, quero agradecer por ouvir nossa história. Não sei se você acredita ou não em coisas sobrenaturais, mas posso garantir que o que vimos naquela noite foi real. Aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like. Quem sabe isso não nos ajuda a entender um pouco mais sobre o que aconteceu naquela estrada. Você já sentiu que algo estava te observando mesmo sem ninguém por perto? Imagine caminhar numa estrada deserta e de repente ver um homem que flutua, sem rosto, e que parece estar te seguindo. Agora, imagine que isso é só o começo de algo muito pior. Oi, meu nome é Gabriel, e hoje eu vou compartilhar com vocês um relato assustador que aconteceu comigo e com uma amiga há alguns anos, em uma estrada deserta perto de uma antiga fazenda aqui no interior de Minas Gerais. Uma noite que começou como diversão terminou sendo o maior pesadelo da minha vida. Se eu fosse você, ficaria até o final, porque o que aconteceu mudou minha forma de ver o mundo. Era madrugada. A festa tinha acabado, e eu e minha amiga Carol decidimos caminhar pela estrada de terra que levava até a casa onde estávamos hospedados. Para vocês entenderem, estávamos em um sítio bem afastado, cercado por mato, e a única iluminação vinha da lua, que naquela noite estava escondida atrás das nuvens. Eu confesso que a ideia de andar naquela estrada não me agradava.
Não porque eu sou medroso, mas porque as histórias sobre aquele lugar sempre me deixaram desconfortável. Segundo os moradores, aquele era um dos caminhos usados no tempo da escravidão, e dizem que os gritos dos escravos ainda ecoam por lá. Carol, por outro lado, parecia tranquila. "Ah, Gabriel, para de ser bobo", ela disse, rindo, enquanto chutava uma pedrinha no chão. Ela nunca foi de dar muita bola para essas coisas, mas eu já estava com um nó no estômago. O silêncio era quase ensurdecedor. Sabe aquele tipo de silêncio que faz você ouvir até a sua própria respiração? Até o som dos nossos passos parecia alto demais. A cada poucos metros eu olhava para trás esperando ver alguma coisa, mas só tinha a escuridão. E mesmo assim, eu tinha certeza de que não estávamos sozinhos. Foi então que vimos. A uns 100 metros de distância, uma figura apareceu no meio da estrada. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Ele era enorme, vestia algo branco que balançava levemente, como se fosse uma túnica. Mas o mais estranho não era isso. Ele não tinha rosto. Nada. Era como olhar para uma folha em branco. "Gabriel, você tá vendo isso?" Carol sussurrou, a voz tremendo. Eu queria responder, mas as palavras simplesmente não saíam. O que quer que fosse aquilo estava parado, flutuando, sem tocar o chão. Meu coração parecia uma bateria de escola de samba, e eu senti um arrepio tão gelado que parecia que o tempo tinha congelado. "Vamos voltar", eu disse, finalmente conseguindo falar. Mas antes que pudéssemos dar meia volta, a figura começou a se mover, na nossa direção. Não, ele não andava. Ele deslizava como se estivesse sendo puxado por algum tipo de força invisível. A gente correu. Não olhamos para trás nem por um segundo, mas eu podia sentir que ele ainda estava lá. Foi a corrida mais longa da minha vida. Quando achávamos que estávamos seguros, viramos numa curva e então os gritos começaram. Gritos que pareciam vir de todos os lados. Graves, agudos, desesperados. "Gabriel, o que é isso?" Carol gritou quase chorando. Mas eu não tinha resposta. Eu só sabia que aquilo era real e que a gente precisava sair dali. Enquanto corríamos pela estrada, parecia que o mundo ao nosso redor tinha se transformado. Os gritos que vinham do mato eram tão intensos que parecia que estavam sendo sussurrados bem ao nosso lado. Eu podia ouvir um som que misturava vozes, cantos e algo que parecia o ranger de correntes. Era como se o próprio vento estivesse vivo e carregasse a dor de centenas de pessoas. "Carol, continua correndo, não para!" Eu gritei, tentando não deixar o pânico tomar conta de mim. Ela estava com o rosto molhado de lágrimas e a respiração tão pesada que achei que fosse desmaiar a qualquer momento. Mas a adrenalina parecia nos manter em movimento, mesmo quando nossos corpos pediam para parar. De repente, o cheiro de fumaça invadiu o ar. Não era um cheiro qualquer, como de uma fogueira ou algo queimando na cozinha. Era um cheiro denso, enjoativo, que parecia grudar na pele e na garganta. Era como se algo estivesse sendo queimado ali perto, mas não conseguíamos ver nada. "Gabriel, olha isso!" Carol parou de correr por um segundo e apontou para o chão. Ali, na terra batida, havia marcas de mãos. Não eram marcas normais, como se alguém tivesse encostado ali. Eram profundas, como se algo tivesse pressionado as mãos com força contra o solo, arranhando a terra, deixando marcas que pareciam impossíveis de serem feitas por humanos. Antes que eu pudesse responder, os sons ficaram mais altos, quase ensurdecedores. Eram gritos de dor, mas também cantos. E não eram cantos comuns. As palavras não faziam sentido, mas carregavam algo sombrio, como se fossem feitos para invocar alguma coisa. Carol segurou meu braço com tanta força que suas unhas cravaram na minha pele. "A gente tem que sair daqui agora!" E foi o que fizemos. Corremos sem olhar para trás, sem pensar, só ouvindo nossos próprios passos e os sons do mato nos perseguindo. Quando finalmente avistamos luzes de faróis ao longe, um misto de alívio e medo tomou conta de mim. Era um carro, alguém que podia nos ajudar.
Mas naquela noite eu aprendi que até a ajuda podia ser assustadora. O carro parou assim que fizemos sinal, e um homem abriu a janela. Ele parecia ser um trabalhador rural, com um rosto marcado pelo tempo e um chapéu de palha desgastado. Vocês estão bem? O que estão fazendo nessa estrada a essa hora? Por favor, senhor, só nos tire daqui, eu disse quase sem fôlego. Ele assentiu, destrancou a porta e nos deixou entrar. Eu me sentei no banco da frente enquanto Carol se encolheu no banco de trás, ainda tremendo. Vocês sabem que essa estrada tem história, né? O homem começou a falar enquanto dirigia. A voz dele era calma, mas tinha algo nela que me deixava inquieto. Dizem que os escravos que trabalhavam na fazenda aqui perto fizeram um pacto naquela época, pedindo justiça pelos maus tratos. A partir daí, ninguém que caminha por aqui à noite sai ileso. Eu engoli em seco, tentando não demonstrar o medo que ainda dominava meu corpo. Carol, no entanto, começou a falar, quase gritando. A gente viu algo, senhor. Um homem, ou algo parecido. Ele não tinha rosto e flutuava na estrada. O homem ficou em silêncio por um momento, mas depois respondeu. Não é a primeira vez que ouço isso. Muitos já viram, mas poucos saem para contar a história. Enquanto ele dirigia, um silêncio tenso tomou conta do carro. Foi quando ele olhou para mim e disse: Sabia que essas histórias são bem populares. Já vi vídeos sobre isso. Se vocês gostam de mistérios assim, tem muitos canais que falam sobre essas coisas. Aproveitem e se inscrevam em um deles. É bom espalhar essas histórias, sabe? Eu apenas assenti, sem conseguir formular uma resposta. Foi então que aconteceu. Algo cruzou a estrada na nossa frente. Não era um animal nem algo que eu pudesse identificar. Era uma sombra densa, alta, que parecia estar deslizando. O homem puxou o volante bruscamente e o carro quase capotou. Que droga foi isso? Ele gritou enquanto Carol chorava no banco de trás. Ninguém tinha uma resposta, mas a sensação de que algo estava nos perseguindo era inegável. Quando finalmente chegamos a uma cidadezinha próxima, eu e Carol descemos do carro e agradecemos ao homem. Mas havia algo estranho nele. Enquanto nos afastávamos, eu olhei para trás e o carro simplesmente desapareceu na estrada, como se nunca tivesse estado lá. Quando finalmente pisamos na calçada da pequena cidade, uma sensação estranha nos envolveu. Era como se tivéssemos saído de um pesadelo, mas a tensão ainda estava ali, grudada na pele. Carol estava tão pálida que parecia que a qualquer momento ela ia desmaiar. Eu também não estava muito melhor, com as pernas tremendo e o coração disparado, mas pelo menos estávamos em um lugar iluminado e, aparentemente, seguro. Gabriel, aquele homem, você viu? O carro dele simplesmente sumiu. Carol finalmente falou, sua voz um sussurro cheio de pânico. Eu assenti, mas não sabia o que dizer. Como explicar algo tão impossível? Enquanto caminhávamos em direção à praça principal, encontramos um pequeno bar que ainda estava aberto. Entramos para pedir um copo d'água e tentar nos acalmar. O dono do lugar, um senhor de cabelos grisalhos, nos olhou com uma expressão curiosa. Vocês parecem ter visto um fantasma, ele brincou. Mas sua risada morreu ao perceber a seriedade em nossos rostos. Algo aconteceu na estrada, eu disse, tentando manter a calma. A gente viu uma coisa. E tem alguma coisa errada com aquele lugar. O homem franziu o senho e fez sinal para que nos sentássemos. Ele serviu um copo d'água para cada um e puxou uma cadeira. Vocês estavam na estrada que passa perto da fazenda dos Antunes, né? Eu conheço bem aquela história. Me digam, o que exatamente vocês viram? Contei tudo, desde a figura flutuante até os gritos no mato e o cheiro de fumaça. Carol acrescentou os detalhes sobre as marcas de mãos no chão. Quando terminamos, o homem parecia mais sério do que antes. Ele olhou ao redor, como se estivesse verificando se mais alguém no bar podia ouvir. Vocês têm sorte de estarem vivos, ele disse baixinho. Essa estrada carrega muita dor. Os escravos que trabalhavam naquela fazenda eram tratados como animais, e dizem que muitos deles fizeram pactos de vingança antes de morrer. O homem que vocês viram, ele é conhecido como o Vigia.
Não tem rosto porque dizem que ele perdeu a identidade na vida, mas ganhou uma missão na morte: proteger o espírito dos outros que sofreram ali. Carol começou a chorar de novo enquanto eu tentava processar tudo aquilo. Mas e os gritos? E o cheiro de fumaça? Perguntei, ainda tentando entender. O fogo que vocês sentiram é de uma antiga senzala que pegou fogo com pessoas ainda dentro. E os gritos são os que ecoam de quem morreu ali, clamando por justiça. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. A história era terrível, mas fazia sentido. Tudo o que vivemos naquela noite parecia se encaixar. Porém, algo ainda não estava certo. E o homem que nos deu carona? O carro dele desapareceu. Ele também faz parte disso? O senhor ficou pensativo por um momento antes de responder. Já ouvi falar de pessoas que recebem ajuda naquela estrada. Algumas dizem que são protegidas pelos próprios espíritos dos que morreram ali, que ainda têm uma centelha de bondade. Talvez ele fosse um deles, ou talvez fosse alguém que conseguiu escapar do mesmo destino que vocês. Aquilo fez meu sangue gelar. Se fosse verdade, nossa sobrevivência não tinha sido por acaso. Alguma coisa ou alguém tinha nos ajudado naquela noite, e provavelmente não por simples bondade. Saímos do bar com mais dúvidas do que respostas. A noite estava fria, e eu podia jurar que ainda sentia o cheiro de fumaça no ar. Quando olhei para o mato ao redor da praça, era como se os sons da estrada ainda me perseguissem. Era um silêncio inquietante, cheio de lembranças do que tinha acontecido. No dia seguinte voltamos para casa, mas aquela noite nunca nos deixou. De vez em quando eu ainda sonho com a figura flutuante, sem rosto, e acordo com os gritos ecoando na minha cabeça. Eu e Carol nunca mais voltamos àquela região, e sempre que conto essa história sinto um arrepio percorrer minha espinha. Então, da próxima vez que você ouvir falar de uma estrada deserta, de lendas antigas ou de aparições, pense duas vezes antes de duvidar. Porque, acredite em mim, algumas coisas são mais reais do que a gente imagina. Sabe aquela sensação de que você está sendo observado mesmo quando não tem ninguém por perto? Aconteceu comigo, e é por isso que eu nunca mais passei por aquela estrada deserta. Hoje eu sei que aquilo que vimos, ou melhor, quase todos vimos, não estava ali por acaso. Talvez você queira acreditar que foi só imaginação. Mas eu posso garantir, não foi. Meu nome é Eduardo, mas meus amigos me chamam de Edu. E o que eu vou contar agora aconteceu comigo, com minha prima Carol, minha mãe, Dona Marina, e meu namorado, Felipe. Foi numa estrada isolada no interior de Minas Gerais, voltando de um fim de semana na casa da nossa tia. A viagem começou tranquila. A estrada parecia perfeita para uma volta relaxante, sem trânsito, só nós quatro no carro. Carol, como sempre, estava na frente comigo, soltando piadas e tentando me fazer rir enquanto eu dirigia. Minha mãe estava no banco de trás cochilando e o Felipe estava com os fones ouvindo música no celular. Mas logo que pegamos uma parte mais isolada da estrada, a vibe mudou. O céu estava limpo, sem nuvens, mas de repente começou a ficar escuro. Não era noite ainda, mas parecia que o sol tinha desistido de brilhar. O silêncio na estrada era tão pesado que até o som dos pneus parecia mais alto do que o normal. Foi Carol quem primeiro comentou. Você também está sentindo esse negócio esquisito no ar? Olhei para ela sem saber o que responder. Minha mãe, que agora estava acordada, começou a observar pela janela, com uma expressão séria. Felipe só deu de ombros, sem tirar os olhos do celular. E então, do nada, aquele brilho apareceu no horizonte. Era uma luz intensa, parada no meio da estrada. E acredite, aquilo era só o começo. A princípio, achei que era um carro vindo na direção contrária. Sabe quando os faróis estão altos e você quase fica cego? Só que não era isso. Não havia som de motor, não havia movimento. A luz estava parada. Chegamos mais perto e foi aí que vimos. Não era um carro. Era algo. Uma figura humana, ou pelo menos algo que parecia humano, estava ali, de cabeça para baixo.
como se estivesse fazendo uma ponte invertida, mas os braços e pernas pareciam errados, longos demais. Meu Deus, o que é isso? Carol gritou segurando meu braço. Minha mãe começou a rezar baixinho no banco de trás e eu senti meus dedos suando no volante. O Felipe, por outro lado, parecia confuso. O quê? O que vocês estão vendo? Ele perguntou, olhando para frente. Como assim, Felipe? Está bem ali. Retruquei sem desviar os olhos, mas ele simplesmente não conseguia enxergar. Enquanto isso, a figura brilhou ainda mais, como se nos encarasse diretamente. Os olhos, se é que aquilo podia ser chamado de olhos, eram 2 pontos brilhantes que pareciam atravessar minha alma. Pisa no acelerador, Edu. Vai logo, Carol gritou, quase chorando. Foi o que fiz. Passei pela criatura o mais rápido que pude, mas mesmo assim tive a impressão de que ela nos seguia com os olhos, ou o que quer que fosse aquilo. Depois de alguns segundos, o carro ficou em silêncio. Ninguém sabia o que dizer, exceto Felipe, que ainda tentava entender por que só ele não viu nada. Parei por aqui. Pode revisar e me avisar se quer ajustes ou continuar. Depois que passamos pela criatura, ninguém dizia nada. A tensão no carro era tão densa que parecia que dava para cortar com uma faca. Carol ainda segurava meu braço com tanta força que começou a me incomodar. Minha mãe, no banco de trás, estava pálida, com o olhar perdido pela janela, enquanto murmurava algumas orações. Foi Felipe quem quebrou o silêncio. Tá bom, mas sério. Vocês estão brincando comigo, né? Eu não vi nada. Vocês devem ter imaginado isso, só pode. Carol se virou para ele, indignada. Imaginado? Felipe, aquilo estava bem na nossa frente. Como você não viu? Era impossível não ver. Minha mãe respirou fundo e falou com a voz baixa. Não foi coisa da nossa cabeça. Tinha alguma coisa ali. E não era deste mundo. O jeito que ela falou me deu um arrepio na espinha. Minha mãe sempre foi espiritualista, mas nunca havia falado algo assim com tanta convicção. Eu, por outro lado, tentava me concentrar em dirigir e organizar os pensamentos. Tá, vamos recapitular, disse, tentando parecer calmo, mas sentindo o suor escorrendo pelas costas. Todo mundo viu a mesma coisa, certo? Sei lá, um ser humanoide, brilhante, de cabeça para baixo, menos o Felipe. Carol assentiu freneticamente, enquanto minha mãe fazia o sinal da cruz. Felipe continuava balançando a cabeça sem acreditar. Isso não faz sentido, gente. Ele insistiu. Se fosse algo tão óbvio, eu teria visto. Carol bufou, já sem paciência. Claro que não faz sentido, Felipe. Isso é o que torna tudo mais assustador. Eu tentei mudar o foco da conversa, sugerindo: olha, pode ser que fosse uma pessoa, sei lá, alguém doido fazendo alguma coisa bizarra na estrada. Uma pessoa? Minha mãe riu nervosa. Não, Eduardo, aquilo não era uma pessoa. O jeito como brilhava, como mexia, era algo maligno. Nesse momento, Carol comentou algo que me pegou de surpresa. Sabe, Edu, histórias como essa a gente não guarda só pra gente, né? Tipo, é assustador, mas a gente devia compartilhar isso. Aliás, pessoal, se vocês também acham que isso é de arrepiar, aproveita e se inscreve no canal. Tem muita coisa assim que parece mentira, mas que realmente acontece. Eu ri sem graça, mas a verdade é que aquilo estava me perturbando demais para responder. A conversa ficou mais dispersa, mas o medo continuava preso no ar. Depois de alguns minutos em silêncio, pensei que a tensão no carro ia diminuir. Ledo engano. Aos poucos, pequenas coisas começaram a acontecer que nos deixaram ainda mais apreensivos. Primeiro foi o rádio. Do nada ele começou a ligar e desligar sozinho, mesmo estando no modo off. Uma estática estranha preenchia o carro, como se alguém estivesse tentando sintonizar uma estação que não existia. Depois foi o motor. Ele começou a falhar, como se o carro quisesse parar no meio daquela estrada deserta. Não, não, não. Por favor, não faz isso comigo agora. Falei tentando manter o controle do volante. Minha mãe,
Assustada, começou a rezar em voz alta. Carol olhava para mim como se quisesse me dizer para acelerar ainda mais, mas o carro já estava no limite. Gente, isso tá ficando pior, Carol disse olhando pela janela como se esperasse que a criatura estivesse nos seguindo. Felipe continuava parecendo o mais calmo, mas dava para notar que ele estava começando a ficar desconfortável também. Ele mexia no celular sem parar, tentando pegar sinal, mas não havia rede nenhuma. Minha mãe quebrou o silêncio. Eu sinto que essa coisa nos seguiu. Ainda tá aqui. Eu sei que tá. As palavras dela fizeram o ar ficar ainda mais pesado. Comecei a lembrar de histórias que minha avó contava quando eu era pequeno. Histórias sobre aparições em estradas isoladas e espíritos que atacavam viajantes. Será que era isso que tínhamos visto? Carol, por outro lado, não conseguia mais segurar as lágrimas. Eu quero sair daqui. Edu, acelera, por favor. E foi o que fiz. Ignorei os sinais de falha do motor e acelerei o máximo que podia, com os olhos fixos na estrada. Mas mesmo assim, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava nos observando. Quando finalmente saímos da estrada deserta e chegamos em uma área mais iluminada, todos respiraram aliviados, mas o silêncio continuava pesado dentro do carro. Estacionei em um posto de gasolina para recuperar o fôlego, e todos desceram, exceto Felipe, que continuou sentado no banco, olhando para o celular. Minha mãe foi a primeira a quebrar o silêncio. Precisamos nos proteger. Não sei o que era aquilo, mas ainda sinto uma presença ruim. Carol assentiu, olhando nervosa para os arredores. Você acha que a gente pode ter atraído essa coisa? Tipo, será que ela vai nos seguir? Minha mãe respondeu com firmeza. É possível. Coisas assim se alimentam de medo. Felipe desceu do carro naquele momento parecendo entediado. Gente, sério, isso já tá passando dos limites. Vocês estão surtando à toa. Eu não vi nada, e aposto que isso tudo foi só imaginação de vocês. Carol explodiu. Como você pode ser tão frio, Felipe? A gente quase morreu de susto e você fica aí achando que tudo é brincadeira? Ele deu de ombros. Eu só acho que se fosse algo tão real assim eu teria visto. Talvez vocês sejam mais impressionáveis do que eu. As palavras dele me incomodaram profundamente. Não era só o fato de ele não ter visto a criatura, mas a forma como ele parecia totalmente alheio ao que tínhamos sentido. Era como se ele estivesse em uma frequência diferente, incapaz de perceber algo que parecia tão óbvio para nós. Minha mãe, com sua calma de sempre, colocou a mão no ombro de Felipe e disse: talvez você não tenha visto porque não era para você ver. Nem todos conseguem enxergar o que está além deste mundo. Felipe riu nervoso, mas não respondeu. Foi a primeira vez que ele pareceu minimamente abalado. Chegamos em casa algumas horas depois. Apesar de estar exausto, meu coração ainda estava acelerado. Assim que entramos, minha mãe sugeriu que fizéssemos uma oração em grupo. Carol concordou na hora, e mesmo Felipe, que geralmente não se importava com essas coisas, aceitou sem discutir. Nos reunimos na sala com as luzes apagadas. Minha mãe liderou a oração pedindo proteção e paz. Enquanto ela falava, senti um peso enorme saindo de cima de mim, como se algo invisível finalmente estivesse nos deixando. Depois da oração, nos sentamos no sofá, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Foi Carol quem começou. Aquela coisa... Vocês acham que era um aviso? Ou será que a gente fez algo para atrair isso? Minha mãe respondeu com serenidade. Não sabemos o que era, mas o importante é que estamos bem. Isso é o que importa. Felipe, mais calado do que o normal, finalmente quebrou o silêncio. Vocês acham que isso vai acontecer de novo? Olhei para ele, tentando entender se ele estava falando sério ou só tentando nos provocar. Mas o tom dele era sincero, quase assustado. Não sei, respondi sendo honesto. Mas uma coisa é certa. Eu nunca mais pego aquela estrada. Todos riram baixinho, tentando aliviar o clima, mas o peso daquela noite ainda pairava sobre nós. Mesmo depois de nos despedirmos e cada um ir para o seu canto, fiquei acordado por horas, encarando o teto e pensando na criatura. O mais estranho de tudo era Felipe.
Por que ele não conseguia ver? Será que ele realmente era imune àquilo? Ou havia algo nele que o protegia de enxergar o que vimos? Essa história nunca teve uma explicação. E talvez nunca tenha. Mas se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Quem sabe você também tenha um relato para contar.